Muito bem, amigos. Tomamos o cafezinho, o chazinho. Estamos de volta, então. Já estamos sabendo basicamente aqui o que seria a fé pública. E a gente precisa entender, amigos, que a fé pública ela tem uma característica, né? Que são a questão dos crimes de falso, assim que nós chamamos. Botamos assim número 2. Crimes de falso. Aqui estão. Só que esses crimes de falso que estão previstos lá no Código Penal, entre o artigo 289 e o artigo 311, eles precisam de alguns requisitos para existirem. Então, é isso que nós vamos trabalhar agora. Os requisitos dos crimes de falso. Moeda falsa, falsidade documental, uso de documento falso, falsidade de atestado médico, falsidade ideológica, fraudes em certames de interesse público. Todos eles vão ter em comum os requisitos que nós vamos colocar aqui no quadro. Ao todo, meus amigos, são 3 os requisitos, certo? São apenas 3, então não é difícil de entender. Vamos botar o primeiro aqui. Dolo. Agora vocês vão perceber a importância da gente ter dado tanta relevância para a teoria geral do delito. Dominando a teoria geral do delito, a gente domina melhor os crimes em espécie. Primeira característica dos crimes de falso, dos crimes contra a fé pública, é o dolo. O que eu quero dizer com isso? Não existe previsão legal na modalidade culposa. Não existe crime de moeda falsa culposa, falsidade de documento público culposo, documento particular culposo, uso culposo de documento. Alguns crimes têm forma culposa, mas não contra a fé pública. Por exemplo, nos crimes contra a pessoa, nós temos o homicídio culposo, nós temos a lesão corporal culposa. Lá tem. Nos crimes contra a incolumidade pública, nós também temos crimes ali culposos, como, por exemplo, inundação culposa, desmoronamento culposo, incêndio culposo. Nós temos forma culposa até mesmo nos crimes contra a administração pública, peculato culposo. Certo? Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança tem a forma culposa. Nós temos forma culposa nos crimes contra o patrimônio. Um exemplo é a receptação culposa. Agora, aqui existe um privilégio. Os crimes contra a fé pública, se vier uma questão em prova, falando, por exemplo, em moeda falsa culposa, podem ter certeza que está errado. Todos os crimes é só a título de dolo. E eu vou além. Certo? Eu vou além. Alguns tipos penais exigem, além do dolo genérico, do dolo geral, que é a vontade, a consciência
de mexer, de alterar, de prejudicar a credibilidade da fé pública, exigem finalidade específica. Vejam, não é todos, alguns exigem finalidade específica. Como exemplo, nós vamos ter o crime de falsidade ideológica. Artigo 299 do Código Penal. Esse crime, pessoal, ele tem o dolo geral, mas exige também um dolo específico. Vamos dar uma olhadinha? Vem comigo. Aqui começa, né? É o título 10 do Código Penal, é onde começa os crimes contra a fé pública. Aí nós temos a moeda falsa, mas não é o que nos interessa agora. O que nos interessa agora é apenas pegar um crime para usar de exemplo, não para falar dele ainda. Que é a falsidade ideológica. Vejam que o primeiro verbo já é omitir. Só esse verbo já mostra a existência do dolo. E lembrando que todos os crimes, se a gente pegar do 289, querem ver uma coisa? Olhem só, até vou fazer isso agora para mostrar para vocês. Moeda falsa. Aqui está o artigo, o caput, parágrafo 1º, parágrafo 2º, parágrafo 3º, parágrafo 4º, já temos o 290. Todos eles, por enquanto, vocês podem ver, é só o caput, o título, e não tem forma culposa. Para ser forma culposa tem que estar previsto em lei, e não tem previsão legal. O 291, petrechos, emissão de título 292, 293, falsificação de papéis públicos, 294, petrechos, 295, 296, falsificação de selo ou sinal público, 297, falsificação de documento público, 298, falsificação de documento particular, 299, falsidade ideológica, 300, falso reconhecimento de firma ou letra, certidão atestado ideologicamente falso, falsidade material de atestado ou certidão, falsidade de atestado médico, reprodução, alteração de selo ou peça filatélica, uso de documento falso, supressão de documento, outras falsidades, falsa identidade, fraude de lei sobre estrangeiro, adulteração de sinal identificador de veículo automotor, fraudes em certames de interesse público. Não há culpa, somente dolo. Olhando todos eles, não é fácil encontrar isso no Código Penal, aqui nós temos. Mas nós estamos falando do 299. E o 299, então, ele começa exatamente com esse verbo, né? Com o verbo omitir. Só esse verbo já dá a ideia de que esse crime não tem como ser praticado na forma culposa, porque não tem como omitir sem querer. Omitir é esconder, tu esconde com intenção. Então tu tem o dolo aqui, o dolo do verbo, a vontade e a consciência, omitir, certo? Inserir é outro verbo. Fazer inserir é outra possibilidade. Tudo isso é o primeiro dolo, é o dolo geral.
Mas a gente também tem a finalidade específica que está aqui, ó, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Então nós temos dolo aqui e nós temos dolo aqui. Alguns crimes têm essa dupla relevância a título de dolo. Alguns. Um exemplo é falsidade ideológica, mas, como eu disse a vocês, não são todos. Falsificação de documento público, falsificar documento público no todo em parte, fabricando ou alterando, não exige fim específico de agir, só o dolo geral. Falsificação de moeda, mesma coisa. Moeda falsa, mesma coisa. Falsificar moeda em circulação legal no Brasil, fabricando ou alterando, acabou. Não tem com o fim de, com o propósito de. Se deram conta? Então, amigos, o dolo, eu me atrevo a dizer aqui, é o primeiro elemento, é o primeiro requisito dos crimes de falso. Porque se não tiver dolo, o fato não é criminoso. Ah, mas e se acontecer eventualmente de um encaixe típico por imprudência, negligência ou imperícia? O fato não é crime. Certo? Não será um fato criminoso. Então o dolo foi. Próxima. Ou próximo requisito, né? Letra B. Imitação da verdade. Aí está, imitação da verdade. Pessoal, o que vocês têm que entender? Algo ou é falso ou é verdadeiro. Então uma coisa é certa, se não é verdadeiro, é falso. Provavelmente uma imitação daquilo que é verdadeiro. Parece a Dilma falando, né? Mas é para que vocês entendam. A imitação da verdade sempre vai ser algo falso, porque o verdadeiro não é imitado. De qualquer maneira, existem duas formas de ocorrer a imitação da verdade. A primeira é a chamada alteração da verdade. Que pode talvez vir na tua prova como immutatio veri. Certo? Ou ainda a imitação da verdade. Mas isso não é o que está aqui já escrito? É, amigos, mas agora no sentido estrito. O que vocês estão vendo aqui é a imitação da verdade no sentido amplo. No sentido amplo, essas duas modalidades aqui são imitações de verdade. Aqui é imitação de verdade no sentido estrito. E nós chamamos ela aqui de imitatio veritatis. Aqui está. Imitatio veritatis. Bom, qual é a diferença em cada uma, pessoal?
aqui, na alteração da verdade, a gente tem a mudança do verdadeiro conteúdo. Aqui está. É a mudança do verdadeiro conteúdo. O conteúdo é verdadeiro, certo? Altera-se esse conteúdo. E fazendo essa alteração, o que vai acontecer? Ele torna-se falso, mas a aparência do conteúdo, seja do ato, seja do documento, a aparência é verdadeira, certo? Nós vamos ter então a alteração. Isso pode acontecer com frequência, por exemplo, em crimes de falsidade documental. Pode acontecer também em crimes de moeda falsa. Na imitação da verdade, se cria do zero. Vejam, aqui se pega algo original e se altera. A matéria-prima é original. Aqui se cria do zero. Olhem que genial. Certo? Aqui nós vamos ter então a criação do zero. Se cria do zero. O que se vai criar aqui? Bom, nos crimes contra a fé pública, ou vai ser um documento, ou vai ser a moeda, né? Vejam que moeda e documento pode ser tanto alteração quanto imitação. Se eu pegar, por exemplo, uma nota de R$20 verdadeira e transformá-la em uma nota de 50, eu estou praticando a alteração da verdade. É uma immutatio veri. Se deram conta? Agora, se eu pego uma folha de papel, pode ser extremamente parecida com as folhas da Casa da Moeda, e eu decido usar como matéria-prima e crio uma nota de 20, 50, 100 reais, nós temos aqui uma imitação da verdade. Mas a verdade não foi alterada, porque ela nunca existiu. Se deram conta disso? A verdade nunca existiu. Uma moeda verdadeira nunca existiu. Agora, no sentido amplo, eu estou imitando a verdade nas duas situações. Todo mundo compreendeu? Tenho certeza que sim. Não é difícil entender isso aqui que eu trouxe para os senhores. E agora, nós temos então um terceiro requisito. Lembrando de um detalhe importante, que eu vou falar agora, colocando o terceiro requisito aqui. Terceiro requisito. Dano potencial. Pessoal, entendam uma coisa, esses requisitos que os senhores estão vendo, eles são requisitos cumulativos. Eles não são requisitos alternativos. Então, entre eles, nós temos um e. É essa conjunção aqui. Não é, meus caros, a conjunção ou. É a conjunção e. Se faltar dolo, não há crime contra a fé pública.
Se não houver imitação da verdade, não vai haver crime contra a fé pública, pelo menos nos documentos ou moedas. Na imitação, na alteração, pode ser inclusive de pessoas. Se não houver dano potencial, não há crime de falso, não há crime contra a fé pública. Mas agora nós temos que saber o que é esse dano potencial. Primeiro, destaque para aquela palavra ali, potencial. Significa que o prejuízo não precisa ser efetivo. Não é preciso que seja um prejuízo efetivo, que realmente ocorra um prejuízo. Basta que tenha o quê? Uma capacidade de gerar prejuízo. Então, por exemplo, a moeda falsa. Eu não preciso necessariamente ludibriar uma pessoa com a moeda falsa. Só o fato de eu fabricar uma moeda falsa, isso já gera um dano potencial à fé pública. Porque ela já vai ter capacidade de fazer com que a sociedade tenha em risco a credibilidade nos nossos papéis e na questão monetária do Estado. Se deram conta disso, então isso é importante a gente saber. O prejuízo não precisa ser efetivo. O dano não precisa ser realmente ocorrer. Basta que exista a capacidade de dano. Um outro requisito aqui importante, pessoal, muito importante também, certo? Dano potencial. Não precisa ser efetivo. Olha o outro aqui, ó. Não precisa ser patrimonial. Pode parecer estranho, mas não é. Não precisa ser patrimonial. Ora, meus amigos, se o dano necessariamente precisasse ser patrimonial, o legislador não teria criado um título para os crimes contra a fé pública. Ele simplesmente pegava esse amontoado de crimes do artigo 289 até o artigo 311 e colocaria dentro dos crimes contra o patrimônio, junto com o furto, junto com o roubo, junto com a extorsão, junto com a receptação, e colocava tudo lá. Certo? Então cuidem com isso também. E mais uma coisa que é importante cuidar. É necessário idoneidade, ou seja, capacidade de ludibriar um número indeterminado de pessoas. De cognição mediana e prudente. Como é que a gente chama esse tipo de pessoas de cognição mediana e prudente? Vocês sabem bem. É o famoso homem médio. Homus medium. Tá aqui. Certo? É preciso que exista essa capacidade para iludir esse número indeterminado de pessoas ou enganar esse número indeterminado de pessoas. E como é que isso costuma vir em prova? Que é isso que eu queria que vocês tivessem um pouquinho de atenção.
Como que isso costuma marcar presença em prova, pessoal? Isso marca presença em prova, certo? Através da chamada falsificação grosseira. Vamos destacar aqui, ó. Cuidado. Cuidado com o quê? Com a falsificação grosseira. Por quê, amigos? Porque a falsificação grosseira, ela não tem como, ela não vai ter o dano potencial de enganar ou iludir o homem médio. Por exemplo, uma nota de R$3, uma certidão de casamento ou uma certidão de nascimento, toda em folha timbrada dos ursinhos carinhosos. Nesses casos, pessoal, de falsificação grosseira, nós vamos ter de regra RG, crime impossível. Artigo 17 do Código Penal. Por que motivo, pessoal? Porque não há como ludibriar o homem médio. O homem médio sabe que não existe nota de R$3. Certo? O homem médio sabe que não há como ter certidão de casamento timbrada com os ursinhos carinhosos. Tá aqui. Mas tem que cuidar também a exceção. E a exceção é o seguinte, pessoal, se essa falsificação for capaz de enganar uma pessoa específica, provavelmente pelo seu perfil subjetivo, certo? Nós podemos ter, por exemplo, o crime de estelionato. Artigo 171 do Código Penal. Imagine o sujeito chega num comércio e tenta adquirir algo com uma nota de R$15. O comerciante diz, mas como de R$15? E o cara na lábia engana e diz, mas não viu os noticiários? Saiu assim, assim, assim. E obtém a vantagem. Nesse caso, é crime impossível contra a fé pública. Mas não é crime impossível contra o patrimônio, tanto que a obtenção de vantagem mediante fraude aconteceu. Certo? Cuidado em relação a isso. Outro cuidado, amigos, tem que ser revestido também de relevância e possibilidade jurídica. Por exemplo, um contrato todo perfeito que o indivíduo se obriga a comprar ou vender terrenos na Lua também não caracteriza crime de falso, porque não vai ter também o dano potencial. Do mesmo jeito, não há o dano potencial. Certo? Cuidem esses detalhes aqui. Deixa eu ver como é que eu estou de bateria. Sempre importante, eu estou sempre cuidando. Bom, pelo que eu estou vendo, como eu estou de bateria, eu vou encerrar agora esse bloco e no próximo bloco nós vamos encerrar essa parte geral, sendo que no próximo daí nós já vamos entrar nos crimes em espécie, provavelmente no de moeda falsa, e eu vou explicar a vocês como vai ser a proposta, como serão dadas as cartas, ok? Então, amigos, agora é hora de tomar um cafezinho, tomar um chazinho, e daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Valeu, tchau, tchau.